Hoje. Quando os reis do território vizinhos ficaram sabendo o que tinha acontecido em Jericó e em Ai, depressa resolveram unir seus exércitos para lutar contra Josué e contra os israelitas. Eram os reis das nações que ficavam a oeste do rio Jordão, estendendo-se pela costa do Mediterrâneo, pelas planícies e até as montanhas do Líbano. Bem ao norte, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os hebreus e jebuseus. Os habitantes de Gibeon, porém, agiram de outro modo. Foram espertos, enviaram embaixadores a Josué usando roupas velhas, como se a viagem fosse muito longa, sapatos velhos, sacos de bagagem velhos e cheios de remendos, sobre os lombos dos burros de carga e vasilhas de couro para o vinho, velhas e remendadas. O pão que levavam estava duro e bolorento. Chegando ao acampamento de Gilgal, disseram a Josué e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante para fazer um tratado de paz com vocês, uma aliança. Os israelitas responderam a esses heveus de Gibeon: como podemos ter certeza de que vocês não vivem aqui por perto? Pois se for assim, não podemos fazer nenhuma aliança com vocês. Eles replicaram: estamos dispostos a ser escravos de vocês. Escute isso, estamos dispostos a ser escravos de vocês. Mas quem são vocês? Perguntou Josué. De onde vieram? Eles disseram: somos de um país distante. Ouvimos falar do grande poder do Senhor Deus de Israel e de tudo o que Ele tem feito desde o Egito. E também aos reis dos amorreus, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã. Por isso os nossos líderes e o nosso povo nos deram as seguintes instruções: preparem-se para uma longa viagem. Vão ao encontro dos israelitas com uma proposta de paz, declarando que a nossa nação está disposta a ser escrava do povo de Israel. Esses pães tinham acabado de sair do forno quando partimos, mas agora, vocês veem, estão duros e bolorentos. Estes sacos de couro eram novos, e vejam como estão agora velhos e remendados. Nossas roupas e nossos sapatos estavam velhos e gastos por causa da nossa longa viagem. Josué e os outros líderes acabaram acreditando neles. Não tiveram o cuidado de consultar o Senhor. Assinaram um tratado de paz, fizeram uma aliança confirmada com juramento pelos líderes da Assembleia de Israel. 3 dias depois, os fatos vieram à luz. Aqueles homens e o povo deles viviam ali por perto. Os israelitas encontraram a cidade deles no 3º dia de busca. Eram as cidades de Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Mas as cidades não foram destruídas, por respeito ao juramento e à aliança que foi feita pelos líderes da Assembleia de Israel diante do Senhor. Então o povo israelita criticou os líderes por terem feito aquele tratado de paz. Mas os líderes disseram ao povo reunido: nós fizemos juramento diante do Senhor, Deus de Israel, de que não poríamos as mãos naquele povo, e não vamos pôr as mãos neles. Vamos deixar que eles vivam. Se quebrarmos o juramento, Deus ficará irado com nós. Josué chamou os líderes dos gibeonitas, comunicando a sua decisão: vocês não serão destruídos. Mas visto que nos enganaram, com a história de que vieram de longe, quando na verdade são nossos vizinhos, atraíram maldição para cima de vocês, terão de fazer trabalho escravo a vida toda, como lenhadores e carregadores de água para o serviço religioso ao Deus de Israel. Eles responderam a Josué: fizemos isso porque soubemos que o Senhor deu ordens a Moisés, servo dele, para que tomasse posse desse território inteiro.
e que acabasse com todos os moradores daqui. Informados disto, ficamos temendo por nossas vidas, por isso agimos assim. Amém? O texto é longo, mas ele é muito oportuno, muito atual e aplicável para as nossas vidas. O texto fala de relacionamentos, e eu quero falar nessa noite sobre mesa, um ambiente de conexões. Eu quero antecipar, antes de tudo, que essa mensagem, ela se tornou nesses dias um capítulo de um livro que vai sair agora em março. O livro se chama Vozes do Reino. Quem pode dizer amém? Esse livro é fruto de uma academia de escritores que nós estamos liderando desde o ano de 2022. São 16 escritores, cada um está escrevendo um capítulo, e o livro vai ser lançado em março aqui na igreja. Serão 16 escritores lançando esse livro para abençoar a sua vida. O livro se chama Vozes do Reino. Cada um vai escrever dentro de uma área. Tem gente que vai escrever sobre a educação, sobre a saúde, sobre a justiça. São textos maravilhosos de pessoas que estão no meio de vocês. E eu tinha escrito um capítulo para esse livro, mas quando eu comecei a escrever essa mensagem, Deus falou ao meu coração: é esse capítulo que eu quero que você coloque no livro, porque eu também vou escrever um capítulo. Logo, Vozes do Reino significa, queridos, que o Evangelho, ele é para todas as áreas de influência da sociedade. O Evangelho cabe na educação, o Evangelho cabe no empreendedorismo, o Evangelho cabe na saúde, o Evangelho cabe nas artes, na tecnologia, o Evangelho cabe em qualquer lugar. Amém? E essas vozes, elas vão propagar essas mensagens através dessas mesas, porque em cada área da sociedade, em cada área da sua vida, sempre há uma mesa, sempre há um ambiente de relacionamentos, sempre há um ambiente de conexão. Então, essa é uma mensagem que eu não vou conseguir pregar ela toda hoje à noite. Se você quer conhecer essa mensagem na íntegra, eu vou te dar duas opções. A primeira, você vai assistir hoje, e quem acompanhar no YouTube também, e vai acompanhar no retiro, porque no retiro eu vou concluir essa mensagem lá. E a segunda opção é você ler o capítulo do livro, que eu vou colocar na íntegra essa mensagem, tá bom? Mas se você ficar apenas hoje, você vai conhecer apenas parte dessa mensagem que tocou muito ao meu coração e que tem a ver com a estação dessa igreja. Nós fomos direcionados por Deus no ano de 2023, com o tema Expandindo de Mãos Dadas. Um ano relacional. Por isso nós estamos nos movendo, tanto no domingo quanto nos bastidores da semana, sempre pelos relacionamentos. Há muita gente visitando uns aos outros, e se você não fez isso, eu quero que essa semana você visite alguém, tome um café, um suco, tire uma foto, chame alguém, vá visitar, para que você possa contribuir. E assim então, constituirmos uma grande família aqui nesse lugar. Amém? Entenda que depois de Deus, o ser humano é a sua melhor escola. Diga para alguém que está do seu lado: depois de Deus, o ser humano é a sua melhor escola. Sabe, queridos, antes de nascer os livros, nascem as experiências. Deixa eu repetir isso para você. Antes de nascer os livros, nascem as experiências. É nos ambientes vertical, você com Deus, e horizontal, você com o seu próximo, que nascem as experiências. E a partir dessas experiências, nascem histórias, nascem livros. Essa é uma verdade que é capaz de mudar o nosso foco do conhecimento para a sabedoria. Diga comigo: conhecimento e sabedoria. Sabe, se você apenas ler livros, você terá conhecimento. Mas se você viver experiências com pessoas, você terá sabedoria.
Você pode até ter conhecimento sozinho, você pode ser inteligente sozinho, mas você nunca será sábio sem experiências relacionais. Você nunca terá sabedoria sem se conectar com pessoas. Eu tenho falado aqui, Provérbios 18:1, o solitário, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria de Deus, porque busca os seus próprios interesses. Sabe, deixe de ser egocêntrico e passe a ser outrocêntrico. Coloque pessoas na sua vida, coloque pessoas na sua jornada, na sua caminhada, nas suas experiências. Um pastor amigo meu disse que um homem inteligente é aquele que consegue sair de um buraco que um sábio jamais cairia. Eu vou repetir para você essa frase dele. O homem inteligente é aquele que consegue sair de um buraco que o sábio jamais cairia. O conhecimento, ele pode te ajudar a solucionar problemas, a sair do buraco. Mas a sabedoria, ela vai te ajudar a não ter problemas, a não cair no buraco. A sabedoria antecipa, prevê, vê antes aquilo que pode te acontecer, aquilo que você pode viver. Por isso a sabedoria é um nível mais profundo do que a inteligência. Eu conheço, por ser professor, por militar nessa área acadêmica, eu conheço muita gente inteligente que tem pouca sabedoria. Gente que tem um cabeção, decora, memoriza, tem fórmulas, conceitos, mas não sabe lidar emocionalmente com pessoas, não sabe resolver conflitos. Nós estamos diante de uma geração, hoje, que conhece, que tem muita habilidade tecnológica, mas pouca conexão emocional. Uma geração que sabe sentar numa mesa digital, mas não sabe sentar numa mesa presencial, olhar nos olhos, sem o celular na mão, sem um meio tecnológico. Faça esse teste, sente-se com a sua família e guarde todos os celulares. Será que vai sair alguma conversa? Será que vai sair algum assunto? Se não, é porque esse ambiente relacional foi afetado. Esse ambiente relacional, ele foi atingido por aquilo que deveria ser apenas um meio e se tornou um fim, a tecnologia. A cena bíblica que acabamos de ler aponta para relacionamentos. Josué estava juntamente com os filhos de Israel numa jornada de avanço. Deus havia tirado o povo do Egito, e quando colocou o povo no deserto, o povo que saiu do Egito começou a murmurar. Eles não entenderam o processo, e Deus teve que esperar os filhos nascerem naquele deserto. E quando os filhos nasceram e os pais morreram, Deus então pegou os filhos e colocou eles para entrar na terra prometida. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus te der uma missão e você não cumprir, Deus vai levantar os seus filhos para cumpri-la. Mas você vai ficar no déficit. É interessante porque isso tem a ver com legado, isso tem a ver com uma mentalidade geracional. Eu estava assistindo uma mensagem de uma pastora, e ela mostrando como é na cultura árabe a construção das casas. Os árabes, quando estão construindo as casas, eles deixam pilares para cima, eles fazem uma laje, e aí eles deixam pilares apontando para cima. Por quê? Os seus filhos, depois de casados, iriam construir a parte de cima para morar. Então já ficavam as esperas, já ficava um projeto preparado para que os filhos continuassem. Daí veio então o princípio e o entendimento que a gente sempre fala: quando os pais têm mentalidade geracional, o seu teto vai ser o chão dos seus filhos. Quando você faz como Davi,
que sabia que não podia construir o templo, ele então armazena todos os materiais possíveis para que o seu filho Salomão construísse. Então o teto de Davi se transformou o chão dos seus filhos. Quando você ignora isso, você pode deixar um teto muito baixo para o seu filho, ou pode deixar uma casa sem teto, e o que você começou e não terminou, seu filho vai ter que começar de novo, e nisso você afeta a próxima geração, porque aquilo que era para continuar, ainda tem que começar. Ei pai, ei mãe, construa um teto bem alto para os seus filhos, porque é ali que eles vão pisar, é ali que eles vão continuar o projeto que você iniciou. Não ignore a próxima geração. Seja um treinador. Pense nisso. E ali havia um avanço. Eles estavam conquistando. Eles já tinham conquistado Jericó com as suas muralhas intransponíveis de 7 metros de altura. Depois eles viveram uma experiência na cidade pequena de Ai. Sofreram uma derrota, mas aprenderam a lição, e aí então começaram uma jornada de conquistas, e toda a região ficou sabendo que Deus era com aquele povo, que outrora tinha passado 400 anos no Egito, mas que agora estava avançando e conquistando tudo. Sabe, queridos, aqui existe um ponto a ser considerado. Na sua jornada de avanço, podem aparecer os gibeonitas, aqueles que sabem que você está crescendo, aqueles que sabem que você está vencendo, aqueles que sabem que você está, conquistando. E aí então eles usam de estratagema, e essa palavra é bem interessante, né? A palavra estratagema. Estratagema é um plano de infiltração. Existem 2 formas do inimigo tentar nos destruir: a perseguição, e tem gente que sabe lidar muito bem com a perseguição, sabe se manter firme, sabe vencer a perseguição, mas existe uma outra forma do inimigo tentar nos derrubar. Quando ele não nos derruba pela perseguição, ele nos derruba pela infiltração. Sabe, quando uma cidade, antigamente as cidades tinham muros, elas eram fortificadas, para evitar a invasão dos povos inimigos. Quando uma cidade era muito fortificada, e não se podia entrar nela, usava-se uma estratégia, colocava-se pessoas, espiãs lá dentro, e essas pessoas entravam como se fossem amigas, faziam parte da comunidade, e se preparavam para abrir os portões no momento oportuno, no momento de descuido, para que toda a tropa dos inimigos entrasse e destruísse aquela cidade. Os gibeonitas, sabendo que eles não seriam poupados por ser um povo idólatra, por ser um povo contra Deus, eles criaram uma superprodução hollywoodiana. Eles se vestiram de mendigos, eles pegaram os alimentos, mofados, o vinho velho, as roupas velhas, e eles se aproximaram de Josué, dizendo que moravam numa outra região distante, e que por isso, por saber que Deus estava abençoando o avanço, o crescimento, eles vieram fazer uma aliança. Ei, cuidado com aqueles que estão se aproximando de você, no seu melhor momento. Sabe, queridos, na perseguição a gente não se descuida muito, mas na vitória e na conquista a gente se distrai demais. Cuidado quando você estiver nas suas vitórias, cuidado quando você estiver nos seus avanços, cuidado porque vai aparecer muita gente batendo nas suas costas, dizendo: estou contigo, você é o máximo, você é o cara, você é top. Cuidado com essas pessoas, elas fazem parte desse povo manipulador, que aqui no caso eram os gibeonitas. Perceba que há uma manipulação, e Josué, ele cometeu um grande erro, queridos. Ele cometeu um grande erro. Ele não consultou ao Senhor.
Ele ficou vislumbrado com a quantidade de curtidas, de likes, de seguidores que ele passou a ter. Você está entendendo, né? Tem gente que fica vislumbrado com isso. Acha que realmente já está, sabe, num nível altíssimo de influência. Essa é uma mensagem, é um alerta para 2 tipos de mesas que nós vamos falar aqui. Porque quando eles trouxeram pão e vinho, eles montaram uma mesa. Pão e vinho na Bíblia significa uma ceia, uma mesa, um lugar de conexão e aliança. Quando se fazia aliança, se trazia pão e vinho. Existiam outras formas de fazer aliança, com sal, enfim, com consagrações, mas existia uma que o próprio Jesus usou, que foi a ceia, o pão e o vinho. Só que os elementos que eles usaram não foram elementos legítimos. Eram velhos, falsificados, pirateados, manipulados. Há pessoas que podem se achegar a você com essa aparência de ovelha. Pode se achegar a você com uma boa proposta na sua mesa, com vantagens financeiras, sabe? Com vantagens assim, que vão te dar visibilidade. Mas cuidado, sabe uma coisa que eu aprendi nesses dias? É que nem todas as oportunidades que você vai ter estão dentro do propósito de Deus na sua vida. Cuidado com algumas oportunidades, elas vão vir, elas vão se colocar diante de você. E eu repito uma frase que eu sempre digo: pior do que uma porta fechada, que você sabe que deve entrar por ela, são muitas portas abertas e você não saber qual delas você deve entrar. Cuidado, cuidado. Amém? Sabe, a Bíblia diz em Provérbios 27, que leais são as feridas feitas pelo amigo, mais do que os beijos do traidor. Quem traiu Jesus andava com ele. Quem traiu Jesus traiu com um beijo, não foi com um tapa. Amém? Cuidado com as propostas, cuidado com as mesas. É importante você entender isso. A mesa é um símbolo de conexão. Jesus e a igreja nascente, a igreja que está no livro de Atos dos Apóstolos, utilizaram-se da mesa porque ela é considerada pelos estudiosos, é considerada pelos sociólogos como um trilho social. A mesa é um trilho social, é um ambiente de rotina, que faz parte do cotidiano humano, pelo menos deveria. É preciso ter uma mesa na sua casa, onde todos se reúnam. É preciso, em algum momento do dia, que vocês se reúnam nessa mesa. É preciso que haja esse ajuntamento em torno da mesa. Jesus fez isso com seus discípulos. E assim a igreja de Atos fez. Você pode ler no capítulo 2, que eles partiam o pão de casa em casa. Então, entenda bem isso aí, queridos. Sabe, se você se tornar bom, escute isso. Se você se tornar bom, você vai se tornar um alvo. Foi isso que aconteceu com José. Eles se tornaram bons e se tornaram um alvo. Alguém já disse que quando crescemos, um alvo é desenhado em nossas costas. É a velha máxima que diz: ninguém atira pedras em árvores sem frutos. Cuidado com o seu melhor momento. Cuidado com as suas festas. Eu costumo dizer, pegando aquela passagem, quando os pais de Jesus levam Jesus pela primeira vez com 12 anos para a festa da Páscoa em Jerusalém. E ali era uma festa de vários dias, e foi uma caravana muito numerosa, e os pais de Jesus, Maria e José, vão embora com a caravana e não percebem que Jesus ficou lá. Eles esqueceram Jesus na festa,
E aí eles voltam então para encontrar Jesus. E uma das coisas que Deus falou ao meu coração: não esqueça Jesus nas suas festas. Não esqueça, porque eu sei que nas suas dores, no seu luto, você não vai esquecer de Jesus. Mas nas suas festas, é capaz. É muito capaz. Porque essa é a tendência do ser humano: esquecer das suas responsabilidades no tempo de festa. Seus melhores amigos, você não vai encontrar nos seus tempos de festa. Não se iluda quando você estiver bombando e muita gente se aproximar de você. É aquela história da praia no dia de sol. Vem muita gente, mas no dia de chuva, só os seus amigos. Preste atenção nisso. Filtre. Sabe, quando você se tornar bom, você se tornará um alvo. Provérbios 22, 29 diz assim: você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. É o último versículo do capítulo 22 de Provérbios. E no início do capítulo 23, no primeiro versículo diz assim, é uma continuação. Apesar de haver uma divisão de capítulos, no original a Bíblia não tinha essa divisão de capítulos. Quando você for convidado para jantar com uma pessoa rica e poderosa, tome bastante cuidado, não exagere na comida, controle o seu apetite. Diga para alguém que está do seu lado: controle o seu apetite. Tem uma versão que diz assim: coloca uma faca na sua garganta. Tome cuidado, porque talvez essa pessoa esteja querendo comprar a sua amizade em troca de uma comida deliciosa. Cuidado quando você se tornar bom. Você vai receber muitos convites. Você vai sentar em muitas mesas. Você vai ser chamado para muitos lugares. Tome cuidado. Quando você estiver diante desse banquete, que não está falando só de comida, diante dessas propostas, dessas ideias, tome cuidado, coloque uma faca na sua garganta, controle o seu apetite. Tem gente que se rende fácil, tem gente que se lambuza rápido. Cuidado. Eu sei que você compreende isso com muita clareza, porque todos nós, me incluindo nisso, já sentamos em mesas e erramos por escolher de forma errada. Por escolher sem consultar ao Senhor. Alguém veio com uma boa proposta. Alguém veio com uma boa ideia. Alguém veio até com uma solução que precisávamos. E nós aceitamos sem consultar ao Senhor. E fizemos uma aliança. E essa aliança nos trouxe prejuízos emocionais, financeiros, relacionais. Por isso é tempo de tomarmos essas experiências e aprendermos. Sabe, eu vou te dizer uma coisa que o pastor Tiago Brunet diz no seu livro Especialista em Pessoas. Há pessoas que simplesmente conhecemos, mas há outros que Deus nos apresenta. Ei, procure por pessoas que Deus está te apresentando. Essas pessoas serão uma conexão vertical. Elas vão te chamar para uma jornada transcendente. Será uma transcendência relacional. Anda com o sábio e você se tornará sábio. Mas é para andar com ele. Não é para ficar olhando o sábio, admirando o sábio. É para você andar com o sábio. É para você sentar na mesa do sábio e para você ouvir o que ele tem para te dizer. E eu tenho certeza que se você andar com alguém que Deus te apresentar, ele não vai dizer aquilo que você quer ouvir, ele vai dizer aquilo que você precisa ouvir. Ele vai te dizer palavras que irão desafiar você. Alguma coisa está errada se não há ninguém perto de você, te desafiando a ir mais longe, a subir, a crescer.
Tem alguma coisa errada na sua vida, se não tem esse tipo de pessoa que te desafia. Vamos lá, fulano. Não, não vou não. Olha, sai desse lugar. Esse lugar não tem mais frutos. Esse lugar não dá mais resultado na sua vida. Deus sempre vai nos apresentar pessoas verticais. Amigos que vão nos chamar para um novo nível. São essas pessoas que você precisa ouvir. Sem transcendência, a vida se esgota na materialidade. Sem crescer, sem subir, sem avançar, sem conquistar. Sua vida vai se esgotar naquilo que você está vivendo. Que um dia foi muito bom. E talvez a sua última conquista pode se tornar justamente o seu cemitério. Se você não trilhar essa jornada transcendente, sua última conquista pode te enterrar. E sabe de uma coisa? Havia um ritual no templo do Antigo Testamento. O fogo não podia apagar no altar. Era uma ordem de Deus. Isso simbolizava a presença de Deus. Mas para que o fogo não pudesse se apagar, todo dia o sacerdote tinha que recolher as cinzas do sacrifício do dia anterior. Se queimava a lenha, se queimava o animal, se oferecia a Deus, mas no dia posterior, bem cedo, o sacerdote recolhia aquelas cinzas, porque vinha um novo sacrifício. E receba essa palavra na sua vida. Está na hora de recolher as cinzas do sacrifício anterior, porque Deus tem um novo sacrifício para a sua vida, um novo nível de conquista, algo que não é do ontem, algo que é do hoje. E o hoje em Deus, escute isso, o hoje em Deus sempre será maior e melhor do que o ontem. O amanhã em Deus sempre será melhor e maior do que o hoje, porque Deus é transcendente. Ele não se esgota no que você está vivendo hoje. Ele não se esgota na estação que você está hoje. Ele sempre vai além, acima, à frente. Não sei se você crê assim, eu creio. Você é chamado para essa jornada. Jesus mesmo, em Mateus capítulo 5, versículo 41, diz assim: se alguém te chamar ou forçar você para uma caminhada de 1 milha, vá 2 milhas. Se alguém te chamar para uma caminhada de 1 milha, para um desafio de 1 milha, vá com essa pessoa as 2 milhas. Vai além. Além dos limites, das fronteiras, das crenças limitantes. Sem transcendência, nós paramos na nossa racionalidade, nos nossos limites, nas nossas fronteiras, nas nossas crenças sabotadoras. A transcendência é capaz de fazer com que a gravidade religiosa e racional na nossa vida seja quebrada e a gente comece a subir. Porque Deus diz assim em Isaías 55, 9: os meus pensamentos são os mais altos que de vocês. Os meus caminhos são mais altos que de vocês. E se Ele está dizendo, se vocês quiserem, subam aqui, eu quero mostrar algo maior para vocês. Em Abacuque 3,9 diz assim: o Senhor soberano é minha força, Ele faz os meus pés como os da corça, Ele me habilita, não, isso aqui é tremendo, gente. Ele me habilita a andar em lugares altos. Isso aqui não está dizendo que você é habilitado para andar nas montanhas físicas, geográficas, também. Se você quiser, tiver condições, Ele está dizendo aqui que você está habilitado para novas conquistas, para novos avanços, mas isso nunca será uma caminhada solitária, sempre será uma conexão com pessoas, com mesas. Seu avanço sempre atrairá 3 tipos de pessoas. Eu não vou ter tempo para pregar tudo, gente. Tem muita coisa boa para frente aqui. Seu avanço, suas conquistas, o que estava acontecendo com Josué, com aquele povo, sempre atrairá 3 tipos de pessoas: os críticos, os opositores e os manipuladores. Os 2 primeiros se utilizarão da perseguição e o terceiro da infiltração. Sabe, quem não está crescendo vai se incomodar com o seu crescimento.
Isso aí é sem dúvida. Entenda uma coisa, você vai precisar categorizar seus relacionamentos. Isso não é excluir, isso é posicionar. Quando eu decido quem pode ou não entrar na minha vida, quando eu decido quem pode ou não se relacionar comigo, eu não estou excluindo pessoas, eu estou posicionando elas. Você pode ficar aqui na multidão, você pode ficar aqui mais perto e você pode ficar dentro. Quantos estão entendendo? Tem gente que você tem que colocar na multidão, tem gente que você tem que colocar perto e tem gente que você tem que colocar dentro. Aqueles que vão ficar dentro são pessoas de confiança. Você não pode dizer o que você tem que dizer para essas pessoas, para as outras pessoas. Não vai ter o mesmo efeito. O próprio Jesus, ele categorizou os seus discípulos. Havia uma multidão, havia 120, havia 12, havia 3 e havia 1. Quando Jesus categorizou essas pessoas, ele não estava colocando níveis de amor sobre elas. Ele sempre amou todo mundo do mesmo jeito. O amor de Deus é invariável. O amor que Deus sente por mim, mesmo eu sendo pastor, é no mesmo nível do amor que Ele sente por você. Sabe disso? Agora, o amor do pai para os filhos é o mesmo. Agora, o amor dos filhos para o pai é diferente. Tem filho que abraça mais, tem filho que ama mais, tem filho que se expressa mais. O amor de Deus que vem para cá é o mesmo, mas o amor dos filhos que vão para Deus é diferente. Jesus disse assim, quando ele categorizou, quando ele posicionou, eu não chamo mais vocês de servo, agora vocês, ele não estava falando para a multidão, ele estava falando para os discípulos, vocês agora são meus amigos. Em João capítulo 6, quando aquela multidão vai toda embora, ele olha para os seus amigos e pergunta assim, vocês não querem ir embora também? Sabe o que eles dizem? Para onde ou para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quem vai falar para nós como tu falas, Jesus? Quem vai tocar na nossa alma como tu tocas? Não, deixa a multidão, nós queremos ficar contigo. Esse é o verdadeiro relacionamento, queridos, que resulta da mesa da sinceridade. Sabe, para finalizar, eu quero rapidamente, não com muitos detalhes, porque não dá tempo, isso você vai poder ver no livro ou no retiro. Eu quero falar de 2 mesas. A mesa de Absalão. Absalão era filho de Davi, legítimo. Só que Absalão começou a usar de manipulação, querendo derrubar o seu pai. Ele ia para a porta da cidade com mais alguns homens, e ele recebia o povo, e dizia assim, olha, meu pai não pode te receber, ele está muito ocupado, fale dos seus problemas para mim. Isso está em 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 9, você pode ler em casa, 2 Samuel 15, do 1 ao 9, ele dizia, fale dos seus problemas para mim, e aí as pessoas diziam os problemas para Absalão, e ele distorcia tudo, e manipulava, de tal maneira que aquelas pessoas começavam a confiar nele. Você sabia que existe isso até dentro da igreja, gente? Não se assuste. Até dentro da nossa família tem gente assim, que está querendo nos derrubar, que está querendo roubar os corações. Cuidado quando alguém falar de seu pai, da sua mãe, quando alguém falar do seu líder, do seu chefe. Não vai se abrindo assim. Não, tome bastante cuidado. Porque se aquela pessoa é capaz de falar do teu pai, da tua mãe, se aquela pessoa é capaz de falar do seu chefe, se é capaz de falar do seu líder, ela é capaz de falar de você também. Cuidado você que anda recebendo fofoqueiro na sua casa. Ele sai da sua casa, vai fofocar tudo que falou com você na outra casa. E você está se achando o confidente. Só porque você quer ter as notícias em primeira mão. Tem gente que gosta de ter a notícia em primeira mão. Tem gente que faz questão de colocar no grupo logo a tragédia primeiro, porque, nossa, fulano, olha só, está bem informado. Às vezes você está bem informado, mas está mal formado.
Você tem informação, mas não tem formação, não tem caráter, não tem princípios, não tem valores. Absalão não tinha. Ele estava roubando o coração das pessoas para sabotar o lugar do seu próprio pai. A mesa dele era contaminada. Era uma mesa cheia de manjares contaminados, assim como dos gibeonitas. Ele estava fazendo uma aliança manipuladora, porque queria, sabotar alguém, arrancar alguém. Há pessoas que gostam de fazer saques na nossa vida, não gostam de fazer depósitos. Cuidado com essas pessoas. Eu falei disso aqui domingo. É a cultura do assaltante. O que é seu é meu, o que é meu não é seu. Essa é a cultura do assaltante. Passa tudo que você tem. Absalão, assim, queridos, criou um clima. Ele criou um ambiente de discórdia. Pessoas assim sempre criam. Eu já assisti isso, até em igrejas. Gente que cria ambientes de discórdia. Se afaste dessa pessoa. A Bíblia diz para você nem visitar essas pessoas. Cuidado. E eu não estou falando aqui porque eu fiquei sabendo de alguma história de alguém, não. Eu estou falando aqui porque realmente, essas coisas sempre acontecem em lares, em igrejas, em ambientes de trabalho, de estudo, sempre acontece. Onde tem gente, tem problema. Amém? Mas havia uma outra mesa, e aqui eu quero caminhar para o final, a mesa de Davi. A mesa de Davi é conhecida no Salmo 23. Ele mostra como é a sua conexão com Deus. Eu venho falando muito disso aqui. Ele diz: Senhor é meu pastor. Ele se coloca como uma ovelha. Nada vai me faltar, Senhor. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor sempre me leva para junto das águas tranquilas. O Senhor sempre refrigera a minha alma. O Senhor sempre me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor sempre está comigo. O teu bordão e o teu cajado sempre me consolam. Olha que relacionamento maravilhoso. É ou não é um relacionamento transbordante? É um relacionamento que não para em Davi. Davi estava tão cheio, que já tinha passado da borda. Ele estava transbordando. E por estar transbordando, ele diz algo: Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Senhor, eu quero ir para um novo nível agora. Eu quero ir para um novo desafio agora, Senhor. O que Tu tens me dado tem alimentado meus amigos, meus familiares, mas ainda não tem alimentado os meus inimigos. Eu quero ir para esse outro nível. Prepara uma mesa, Senhor, para mim e para os meus inimigos. Agora, interessante é que no original esse texto, ele não fala de uma mesa onde Davi vai estar sentado de um lado e os inimigos do outro. Não! Esse texto no original, pelos teólogos, fala de uma mesa onde os inimigos de Davi vão estar sentados e ele é o garçom dessas pessoas. Ele não vai chamar um garçom: ei, sirva aqui eu e meu inimigo. Não. Nessa mesa do Salmo 23, ele é o garçom dos seus inimigos. Por isso ele diz assim: Senhor, unge minha cabeça com óleo. Eu vou precisar de muita unção. Eu vou precisar de muita unção. Mas faz o meu cálice transbordar, porque eu quero me derramar sobre esses inimigos. Como eu estou transbordando, Senhor, e eles estão vazios, o que está sobrando em mim vai enchê-los. Quantos estão entendendo isso? Davi tinha essa mesa transbordante, esse ambiente de conexão vertical com Deus e com as pessoas. E ele prova isso não só no seu relacionamento com Deus. Ele diz assim: acaso há alguém da casa de Saul? Saul era o seu inimigo. Saul quis matá-lo várias vezes. Ele teve a oportunidade de matar Saul várias vezes, mas ele não fez isso. Eu imagino que essa mesa que Davi falou diante dos seus adversários, ela foi posta 2 vezes, quando ele se recusou a matar Saul 2 vezes. Ali estava a mesa. E depois, queridos, que Saul morre, não pelas mãos de Davi,
ele diz assim: há algum descendente da casa de Davi para que eu possa usar de bondade? Ah, Senhor, um jovem Mefibosete, aleijado dos pés, que mora em Lodebar, ficou aleijado dos pés quando estava fugindo, carregado pela sua serva, e ela deixou ele cair, e ele então quebrou as pernas e nunca mais andou. Davi diz: manda chamar ele aqui. Eu imagino que Davi preparou uma comitiva e diz: vai lá em Lodebar, terra árida, terra infrutífera, terra do medo, terra onde pessoas se escondem, e traz ele aqui. Quando Mefibosete chega, Davi disse: Mefibosete, a partir de hoje, todas as terras que eram do teu pai estão restituídas, são tuas, e você vai comer para sempre na minha mesa. Sabe o que Mefibosete diz para ele? Senhor, eu não passo de um cão morto. Mefibosete estava com medo de Davi matá-lo. Davi disse: não, eu não estou aqui para te matar, eu estou aqui para resgatar a tua honra, a tua realeza, a tua identidade, e tudo aquilo que roubaram de você, porque a minha mesa é transbordante, a minha mesa é para abençoar até os meus inimigos. Quem não quer ficar perto de um homem desse? E é por isso que depois de Jesus, o nome mais citado em Israel é Davi. Davi, mesmo com todos os erros de adultério, de pecado, de morte que ele cometeu, ele era um homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus tem sempre uma mesa transbordante, que não é movida pela manipulação, pelos interesses, que quer te ajudar e não apenas saquear você. Cuidado com aqueles que estão se aproximando de você no seu melhor momento. Lembre-se que tem um alvo nas suas costas. Sabe, hoje todo mundo é mentor de alguma coisa, mas nem todo mundo é mentor da sua própria vida. Cuidado com as receitas que vocês estão vendo por aí. Examine quem são as pessoas. Sabe, há alguns pregadores, homens de Deus, que eu escuto porque são uma voz para o Brasil. Mas sabe o que eu faço para me escutar esses homens? Eu vou lá onde eles. Eu já fui até onde muitos. Todos os anos eu vou até um desses homens. Vou na igreja, vou vê-los, vou ouvir, vou conhecer o testemunho. Nunca coloque a sua cabeça debaixo de mãos precipitadas. Cuidado com as mãos que vão ser colocadas sobre a sua cabeça. Paulo disse para o seu discípulo Timóteo: Timóteo, reaviva o dom que há em você, que foi concedido pela imposição das minhas mãos. Há pessoas que vão colocar as mãos sobre você e você vai receber algo que não irá receber de outras. Nunca tenha mentor virtual. Você pode até ouvir conselhos, dicas, ferramentas, isso não há problema. Mas o seu pai espiritual, seu mentor, sabe, nessa mensagem eu vou falar sobre coach, mentor e pai espiritual. São 3 níveis relacionais, para ambientes diferentes, profissional, emocional, espiritual. E eles cabem sim na sua vida. Você precisa sim de um coach para alguma área da sua vida que você queira alcançar uma meta. Ali haverá ferramenta, haverá um atalho permitido para você alcançar um objetivo mais rápido, porque essa pessoa tem uma habilidade. Você precisa sim de um mentor, porque o coach pelo coach, ele apenas vai te levar para um lugar que ele já chegou, mas ele não vai se importar se você está chegando lá melhor. Quem vai se importar é um mentor. Ele não vai te dar apenas ferramentas para você chegar no objetivo. Ele vai querer que você chegue melhor nesse objetivo. E um pai espiritual, ele vai juntar tudo isso e vai te conectar a Deus. Não apenas a uma meta, a uma profissão, não apenas a uma melhora pessoal, mas a um relacionamento com Deus.
Você pode ter um coach. Não é proibido, apesar de que isso é muito combatido por algumas igrejas. Você pode ter um mentor. Mas você precisa ter um pai espiritual. Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios, eu já chamo o ministério aqui. Capítulo 4, 15. Ainda que você tenha 10.000 tutores, mentores e mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei o seu pai espiritual em Cristo Jesus, por aquilo que eu gerei em você. Pai espiritual é muito mais profundo do que um coach, um mentor. Você está entendendo? Há lugar para cada um deles. Mas se houver a necessidade de ter apenas um, que seja um pai espiritual na sua vida. Um pai espiritual. E você pode ter essas 3 coisas numa só pessoa, que é possível. Mas entenda isso. Assim você vai amadurecer com entendimento. Há muita gente ensinando o que não aprendeu. Há muita gente sem estoque. Tá? Eu tenho dito isso aqui. Olhe para uma pessoa que está ensinando alguma coisa e procure saber se ela tem estoque. Se ela tem, sabe, o que ela está oferecendo. Se ela não está fazendo uma propaganda enganosa. Aquela foto bonita, aquela fala bonita, aquela oratória impecável. Aquela capacidade, sabe, de atuar diante da câmera. Isso é muito bom, mas não é tudo. Senta com ela. Olha nos olhos. Conhece a família dela. Conhece o casamento dela. Conhece a criação dos filhos. Só então, coloque a sua vida à disposição de uma pessoa dessa. Cuidado. Esse negócio vai crescer. Todo mundo tem receitas. Mas nem todo mundo tem princípios.